Aula 4, o nacionalismo como mobilização de massas, Eric Hobsbawm. Em sua longa trajetória e sua volumosa obra enquanto historiador, Eric Hobsbawm, nascido em 1917, falecido em 2012, um dos maiores historiadores do século XX, tem entre os muitos temas que abordou também o tema da nação e do nacionalismo, embora ele não fosse, estritamente falando, um especialista nessa temática, né? Digamos, ele começou sua carreira como um historiador social do trabalho, né? Então, com estudos nos anos 50, 60, sobre a Revolução Industrial na Inglaterra do século XIX, sobre a classe operária britânica, né? Alguns dos quais reunidos em coletâneas como Mundos do Trabalho, Trabalhadores, etc. Também os seus conhecidos, sua conhecida trilogia sobre o século XIX, né, na Europa e no mundo, né, o longo século XIX, como ele chamava, né, a era das revoluções, a era do capital, a era dos impérios. Mas Hobsbawm também tem, né, uma parte da sua obra dedicada à nação e ao nacionalismo, e tornou-se um nome importante desta bibliografia desde os anos 70, né? Enfim, abarcando ensaios como Qual é a Nação dos Trabalhadores, né, que está publicado em Mundos do Trabalho, a sua polêmica com Tom Nairn, né, reflexões sobre The Breakup of Britain, publicada na New Left Review, a coletânea que ele organizou com diferentes autores, enfim, co-organizada com Terence Stranger, A Invenção das Traduções, aliás, citada nos textos da aula sem ser anterior sobre Gellner, a segunda aula sobre Smith e Breulin, né? E também este volume, né, do qual nós discutiremos 2 capítulos, Nações e Nacionalismos desde 1780, trata-se de um livro do final da década de 1980, na verdade, fruto de conferências que ele ministrou na Universidade de Belfast, na Irlanda do Norte, né? Portanto, um lugar, como ele mesmo diz no prefácio ao livro, bastante significativo, bastante emblemático para o tema a ser tratado, né? Como vocês sabem, a Irlanda do Norte foi, até a década de 1990, um dos lugares mais, um dos centros de um dos conflitos nacionais mais duradouros da Europa, né? O conflito irlandês, no caso expresso, né, como conflitos entre católicos e protestantes, em princípio um conflito de natureza religiosa, né, mas que, na verdade, era um conflito nacional entre os adeptos de uma república irlandesa unificada, né, e aqueles que, em nome da identidade protestante, se mantinham fiéis ao Reino Unido, né, chamados unionistas. Então, o lugar, como ele mesmo lembra, é relevante, né, nesse sentido. Então, a partir dessas conferências, ele publica esse pequeno volume, que no Brasil saiu em 1990, já saiu na década seguinte. O último capítulo, né, que nós não discutiremos aqui, já foi escrito mais tarde, né, justamente após a queda da União Soviética, que é do Muro de Berlim, o colapso da União Soviética, temas que ele acaba incorporando
nesse último capítulo. Mas nós discutiremos o capítulo 4, capítulo 5, esses capítulos que tratam, respectivamente, da transformação do nacionalismo na virada do século XIX para o início do século XX, e o apogeu do nacionalismo entre 1918, final da Primeira Guerra Mundial, e 1950, o imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Então, esse período aí de pouco menos de um século, né, digamos, em que poderíamos falar em um apogeu do nacionalismo como movimento político com força de mobilização de grandes massas dentro e fora da Europa. É preciso frisar que o cerne da análise Hobsbawm, ele deixa isso claro, é a Europa, embora ele trate também, sobretudo no capítulo 5, bastante de casos extra-europeus, né? Pensando em especial nos nacionalismos anticoloniais da Ásia e da África, em muito menor medida América Latina. Né? Bom, antes de entrar mais diretamente nestes dois capítulos, só estabelecer alguns marcos gerais do modo como o autor pensa o tema, né? Que ele mesmo indica na introdução do livro e em seus primeiros capítulos. Né? Bom, primeira coisa é o Hobsbawm, como você sabe, é um autor marxista, né? Aliás, organizador da história do marxismo, né? Uma coleção de 11, 12 volumes, com uma série de especialistas, né? Ou seja, ele também tem, entre os seus vários temas, uma parte da sua obra dedicada à marxologia também. Né? É um autor marxista, foi, durante muito tempo, vinculado ao Partido Comunista Britânico, né? E, nesse sentido, né, a sua posição sobre o tema, né, não é nem um pouco indiferente a essas filiações teórica e política. Então, primeira coisa, ele para usar a terminologia de Anthony Smith, que nós já vimos na segunda aula do curso, ele é um autor modernista, ou seja, para ele, as nações e os nacionalismos são fenômenos eminentemente modernos e historicamente bastante recentes. Né? Segunda coisa, estão estreitamente vinculados ao advento do capitalismo, como modo de produção dominante, sobretudo a partir da Revolução Industrial Inglesa, e a Revolução Política burguesa. Né? Esse é um movimento histórico que ele, em A Era das Revoluções, 1789, 1848, né, uma das suas obras mais conhecidas, que eu citei no início, chama de dupla revolução, né, a Revolução Democrática Burguesa e a Revolução Industrial Capitalista. Terceira coisa, e aqui ele, digamos, se aproxima expressamente de Ernest Kellner, ele identifica a questão nacional com a reivindicação da coincidência entre fronteiras culturais, ou etnolinguísticas, e fronteiras políticas. Né? Terceira coisa, né, para ele, as identidades nacionais são, em grande medida, inventadas ou são criações recentes, são invenções ou criações recentes, como nós já vimos, até pela sua posição modernista. O título de uma das obras de Hobsbawm, né, melhor, coorganizada por ele, dedicada ao tema, não por acaso, chama A Invenção das Traduções, né, portanto, são traduções mormente inventadas ou fabricadas, né, com maior ou menor grau de consciência. Nesse sentido, ele se aproxima, em alguma medida, da abordagem de Benedict Anderson, né, em Comunidades Imaginadas, embora, como nós vamos ver, tem aí algumas diferenças importantes, sobretudo a gente vai perceber isso quando abordarmos a obra do Anderson a partir da próxima aula. Por fim, é importante dizer que o autor se coloca claramente como um crítico do nacionalismo.
né, de modo bastante incisivo. Veja, ele mesmo, inclusive, diz que a sua condição para abordar academicamente o tema se vincula ao fato de que ele não é um nacionalista, e ele é muito claro ao dizer que, na sua opinião, nacionalistas não podem, por definição, escrever uma boa história do nacionalismo, porque careceriam de distanciamento crítico em relação às narrativas nacionais. Ele diz, um feniano não pode escrever uma boa história do nacionalismo irlandês. O termo feniano se refere ao movimento separatista irlandês do século XIX, não? A ideia da criação de uma república irlandesa unificada. E aqui ele está fazendo, muito provavelmente, uma referência elíptica a Tom Nairn, marxista escocês, com o qual, como eu já mencionei, ele polemizou desde o final dos anos 70 e enfim, vem sustentando, ou sustentou por um bom tempo, uma polêmica intermitente com este autor sobre o nacionalismo, porque Tom Nairn era também um marxista, mas era identificado, se tornou identificado a partir da década de 70 com a causa do nacionalismo escocês e da separação da Grã-Bretanha, né? E Hobsbawm, inclusive, na época, o questionou no sentido de que, digamos, a posição nacionalista, digamos, ser um nacionalista e ser um marxista seriam posições, ao seu ver, no limite, incompatíveis, né? Já nesse ponto, o Hobsbawm é um marxista bastante clássico e adepto de uma concepção internacionalista e, né, expressamente simpático a estados multiétnicos ou multinacionais como maneira de resolver a questão nacional. Tanto a velha União Soviética, com a qual ele, durante grande parte da sua vida, ainda que com maior ou menor distanciamento crítico, se identificou, seja com a Grã-Bretanha, país que o acolheu, né? Esse aqui é um dado biográfico relevante. Hobsbawm é um judeu criado em Viena, né, nascido em Alexandria, no Egito, mas criado em parte da sua infância e juventude na Áustria, né, e depois radicado, após a ascensão do nazismo, na Inglaterra, né? Então, tanto por sua filiação político-partidária, como pela sua própria trajetória de vida, ele expressamente se identificava com estados multiétnicos e multinacionais e tendia a ver justamente o princípio da nacionalidade, a coincidência entre fronteiras culturais e políticas, como uma solução perigosa e problemática para a questão nacional, como veremos em seguida, né? Então, acho que essas são algumas balizas importantes para entender as colocações do autor ao longo destes 2 capítulos. Bom, então, uma palavra sobre o recorte, já entrando mais diretamente no capítulo 4, né? 1870 a 1918. Né? Digamos, as 2 balizas temporais deste período seriam, de um lado, as unificações italiana e alemã, né? E a Guerra Franco-Prussiana de 1870, e, de outro lado, o final da Primeira Guerra Mundial. Então, esse seria o período de formação dos movimentos nacionalistas de massas na Europa, em especial na Europa centro-oriental, também na Irlanda. E o período no qual o nacionalismo começaria a ser exportado da Europa para a periferia colonial do mundo, né? Ainda que de maneira muito inicial, na maioria dos casos, né? Pensando, por exemplo, nas origens do Partido do Congresso na Índia, entre outros movimentos de libertação nacional, mas que ganhariam impulso mesmo após a Primeira Guerra. Tá? Então, este é um capítulo concentrado, sobretudo, na disseminação do nacionalismo, sobretudo dos nacionalismos etnolinguísticos, pelo continente europeu. Né? Então, esse período começa com, primeiro, a consolidação de 2 novos estados europeus, né? Cujos processos de unificação foram, digamos, foram
as principais expressões do nacionalismo no período anterior, né, entre a Revolução de 1848, as revoluções de 1848, chamada Primavera dos Povos, e 1870. Né? Esse nacionalismo desse período anterior, que não é tratado aqui, é tratado no capítulo 3, né, no capítulo anterior, mas vale a pena abordá-lo aqui brevemente, era um nacionalismo basicamente liberal burguês, né, e não tinha necessariamente um conteúdo etnolinguístico muito claro. Basicamente se propunha o estabelecimento de estados nacionais capazes de estar à altura dos processos de transformação econômica e social ensejados pela Revolução Industrial e também impulsionados pela Revolução Francesa, mesmo que, né, como era no caso, sobretudo, alemão, mas também italiano, né, fosse impulsionado por grupos sociais e políticos inicialmente contrários, né, como reação contrária ou adversa à Revolução Francesa ou à Revolução de 1848. Estou pensando em particular nos Junkers prussianos ou na aristocracia piemontesa, né, nos dois casos. Mas, de qualquer modo, digamos, as forças políticas que animavam esses movimentos, como, por exemplo, os revolucionários alemães de 1848, ou as forças mazirianas ou garibaldistas na Itália, né, eram forças, em geral, animadas pelos ideais da Revolução Francesa, né, enfim, além de também já alguma influência do romantismo, mas ainda inscritas dentro desta matriz, digamos, liberal, burguesa, republicana, etc. Ainda que o desfecho da unificação desses estados tenha sido, afinal, encabeçado por forças políticas mais conservadoras. Né? Mas, digamos, o marco geral desses nacionalismos do período, né, digamos, da primeira metade até, né, o último terço do século XIX, teria sido justamente a da edificação de estados nacionais unificados, né, e modernos, né, sem necessariamente nenhuma preocupação com pureza etnolinguística ou homogeneidade cultural, etc. Né? Além disso, havia uma certa ideia compartilhada dentro do espectro progressista europeu, isso Hobsbawm enfatiza também, né, indo dos liberais aos socialistas, digamos, né, de que não era qualquer povo, qualquer comunidade cultural que poderia criar um Estado nacional à altura, né, dos desafios históricos da sociedade capitalista emergente em processos de consolidação. Já vimos isso no texto de Otto Bauer, né, autor que vai ser citado por Hobsbawm em algumas passagens deste livro. Né? Se supunha, né, que o Estado territorial tinha que ter uma certa escala para ser viável, e nesse sentido, apenas os povos com certa densidade, não apenas demográfica, mas também, digamos, econômica e mesmo cultural, chamados povos históricos, para usar a terminologia hegeliana tão familiar a Friedrich Engels, seriam os únicos capazes de edificar modernos estados burgueses, como os alemães, como também os poloneses ou os húngaros, mas não grande parte dos povos eslavos ou outras nacionalidades menores. Né? Portanto, a discriminação, neste caso, ainda que se possa ser, pelos critérios de hoje, reprovável, né, era fundada em critérios não propriamente ou não diretamente racistas, né, mas sim, digamos, tendo como horizonte uma ideia forte de progresso, tão característica do século XIX. Além disso, esse era um nacionalismo, sobretudo, de elites, né?
numa época em que a política ainda era feita, isso é um ponto que Hobsbawm enfatiza, em círculos relativamente limitados. O próprio sufrágio, né, onde ele existia e era praticado com regularidade, era restrito às camadas altas e médias do mundo urbano, excluindo a classe trabalhadora e, certamente, as grandes massas camponesas que ainda constituíam, na maior parte do mundo, a grande maioria da população. Portanto, digamos, a política não era ainda um fenômeno de massas, né, a mobilização de massas recém começava, né, o próprio movimento operário, até pelo fato de que a classe trabalhadora ainda tinha o caráter, sobretudo, de um artesanato assalariado, ainda não havia consolidado suas grandes organizações de massas, como sindicatos nacionais ou partidos, né, muito menos, aliás, partidos de massas. Portanto, esse nacionalismo, né, era também um nacionalismo restrito a círculos das elites letradas, e os próprios estados nacionais, né, não se viam diante da necessidade de, digamos, mobilizar de modo mais ativo o consentimento ou as lealdades dos seus cidadãos. Tudo isso muda, né, a partir do final do século XIX, justamente quando, né, por uma série de transformações, a política, né, ganha um caráter de... É claro que as massas já haviam irrompido na política desde a Grande Revolução Francesa, né, e este foi, digamos, uma das suas... Digamos, foi um marco fundamental na política moderna, né, que assinala, digamos, o advento de uma revolução democrática. Mas esse aparecimento, né, foi, em grande medida, episódico ou intermitente, até 1848, certamente, enfim, até 1848 e provavelmente até 1870, né, a partir desse momento, no final do século XIX, essa presença das massas populares na política se torna mais permanente. Por um lado, pela ampliação do sufrágio, né, tendencialmente universalizado, ainda que, digamos, a universalização do sufrágio tenha ainda tardado muito, né, até o início do século XX, na verdade, na maioria dos países, até o período entre guerras, né, sem falar, inclusive, da exclusão das mulheres, mas mesmo para a maioria dos homens ele ainda tardaria bastante, mas ele começa a se expandir nesse momento, né? Por outro lado, a consolidação de organizações políticas, sobretudo advindas do movimento operário, digamos, de recrutamento de massa, organizações mais permanentes, né? Além do que se desenvolvem grandes meios de comunicação, jornais com maiores tiragens, né? E já no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, por volta da Primeira Guerra Mundial, o rádio, né? Então, e os grandes meios de comunicações, digamos, de transporte de massa, como as grandes ferrovias nacionais, etc., etc., né? Inclusive, essa é uma época de grandes migrações também, grandes migrações transatlânticas, por exemplo, as grandes migrações italianas, alemãs, etc., para as Américas, tá? Tanto os Estados Unidos como aqui a América do Sul, Argentina, Brasil, etc., né? Então, nesse momento, né, não apenas a política passa a se dar em outra escala, mas os estados, né, para se manterem, né, sejam aqueles de forma republicana, que nesse momento na Europa ainda era uma minoria, a França, nesse sentido, era uma relativa exceção, né, sejam as velhas monarquias, precisavam se reinventar, né, como
estados apoiados na legitimidade, digamos, dada pelo consentimento dos cidadãos. E a forma em que esses estados se reinventam justamente enquanto comunidades nacionais, né? Como estados nacionais. Estados que representavam nações enquanto coletividades culturais mais ou menos homogêneos. Né? Por outro lado, olhando do ângulo, digamos, não estatal, mas justamente, digamos, da sociedade civil, das massas recém-despertas para a política, a cultura e a língua passarão a ser, digamos, instâncias cada vez mais politizadas. E isso por um outro fator também de massificação na sociedade, que eu não havia mencionado anteriormente, mas que é crucial neste ponto, que é a alfabetização ou a escolarização em grande escala. Até a segunda metade do século XIX, até o final do século XIX, a rigor, a grande maioria da população, além de rural, era majoritariamente iletrada, analfabeta. Isso começa a mudar, né, ainda que num pequeno conjunto de estados, mas, pelo menos na Europa Ocidental e Central, há uma crescente preocupação dos estados justamente para formar cidadãos leais, né, por um lado, e, por outro lado, uma força de trabalho digamos, à altura da sociedade industrial, como nós vimos na obra de Kellner, né, passa a fomentar a formação de sistemas públicos de ensino abertos às massas, pelo menos no nível da educação primária, né, e no nível da educação secundária, ainda que não tão massificados, mas pelo menos abertos à pequena burguesia, né, às camadas intermediárias da população. As universidades continuaram basicamente elitistas, até a Segunda Guerra Mundial, ainda por muito tempo, na maioria dos países, né? Mesmo daqueles de capitalismo mais avançado. Isso é uma história já da segunda, a massificação do ensino superior já é uma história da segunda metade do século XX, né? Mas a massificação do ensino primário e, em alguma medida, também do secundário, é algo que se dá na virada de século, né? Então, surge o problema do letramento em línguas nacionais homogêneas, estandardizadas e padronizadas como línguas literárias, né? E isso gera o problema, justamente, de quais línguas servirão para este propósito, né? Lembrando que a maioria dos estados europeus, não apenas dos impérios multiétnicos como o austro-húngaro ou o russo, né, eram estados linguisticamente bastante heterogêneos. Um dado que Hobsbawm lembra é que na época da Revolução Francesa, final do século XVIII, né, a maioria dos franceses não falava a língua francesa como nós a conhecemos, né, que dirá, né, digamos, o alemão ou o italiano, que são línguas que começam a se padronizar enquanto línguas nacionais já no século XIX, né? Na época das respectivas unificações, em particular no caso italiano, a maioria das pessoas não falava italiano na Itália. Não falavam uma miríade de dialetos e línguas locais, né? Algo parecido se podia dizer também da Alemanha, né? Para ficar em dois exemplos de estados recentes, né? Então, Hobsbawm lembra, quer dizer, a escola e o serviço militar, para lembrar outra instância de massificação da sociedade discutida pelo Otto Bauer, né, são dois veículos de uniformização linguística, só que isso torna a língua um problema político, mais do que um problema de comunicação em si, né? Isso politiza, né, a questão da língua, porque os falantes de uma língua que passava a se tornar uma língua nacional oficial tinham evidentes vantagens no acesso a empregos públicos,
no acesso à escolarização, né, a ocupações profissionais melhor remuneradas, do que aqueles que não falavam estas línguas, que falavam outras variantes, dialetos locais ou mesmo línguas minoritárias. E isso, então, passa a tornar a mobilização em torno da língua um tema politicamente carregado, em especial naqueles estados mais linguisticamente diversos, como era o antigo Império Habsburgo, por exemplo, né? Como nós também já vimos na aula sobre Bauer, né? E também na aula sobre Smith e Burley, fiz algumas referências a respeito. Né? Bom, isso, então, por um lado, quer dizer, a disputa pela, isso Hobsbawm enfatiza, né? A disputa pela língua, né, como, digamos, demarcatória do pertencimento nacional, tem menos a ver com os problemas linguísticos ou comunicacionais em si, do que com um problema de poder político e social. Porque, afinal de contas, como ele mesmo lembra, como Hobsbawm mesmo lembra, né, a história dos imigrantes prenhe de exemplos de que é possível você manter, né, uma língua de uso público, né, e uma língua doméstica, né? Em estados multiétnicos isso é muito comum também. As pessoas usam uma língua para propósitos educacionais, administrativos, burocráticos ou econômicos, e usam outra para a comunicação doméstica. Será o caso dos judeus no leste europeu, no centro da Europa, que falavam, por exemplo, alemão e Yiddish ao mesmo tempo, né? Entre tantos outros. A questão é que, justamente, certos grupos sociais viam na língua oficial um recurso fundamental para preservar ou ampliar possibilidades de colocação no Estado e no mercado, né? Isso remete a, digamos, qual é a base social principal desses movimentos. Aí o Hobsbawm aponta que era fundamentalmente a pequena burguesia urbana, né? Não tanto a grande burguesia, ao contrário do que se poderia imaginar, né? Mas a grande burguesia, digamos, era atendida na medida em que o estabelecimento de grandes ou médios estados nacionais racionalizavam a organização do mercado, né, e defendiam seus interesses enquanto burguesias nacionais, né? Não estava tão preocupada com a defesa de peculiaridades culturais, até porque a escala da economia capitalista aumenta, né, nesse período também, e, digamos, estabelece, como o Hobsbawm lembra, um capitalismo monopolista, cujo o mercado, digamos, além do mercado interno, a partir do qual a burguesia se forma como classe, passa a ser o mercado mundial, né? Então, essa classe demanda, evidentemente, o amparo do Estado, né? E, nesse sentido, tem interesse na formação de Estados nacionais, mas não necessariamente, né, na multiplicação desses Estados ao longo de linhas étnico-culturais. E a classe operária, né, ainda que por motivos diferentes, né, e inclusive contrapostos, tampouco, né? Ou seja, a classe operária também foi sempre étnica e culturalmente diversa, né? E nesse momento começa a estabelecer justamente as suas organizações de classe, né, que abarcam, né, essa diversidade cultural e linguística dentro de, digamos, dentro dos partidos socialistas, social-democratas, etc., dos sindicatos. Não que a classe operária fosse, assim como a burguesia, alheia à agitação nacionalista. Abordarei isso em seguida. Mas o grupo social cuja reprodução enquanto classe, né, mais se vinculava à homogeneização cultural dos estados era a pequena burguesia, justamente porque é a classe que, para ascender socialmente ou não decair socialmente,
se apoiava fundamentalmente no acesso à instrução e a possibilidade de colocações, sobretudo no serviço público, por meio de concursos, etc. Né? Então, nesse sentido, digamos, o apego a certas identidades nacionais, né, e a expressão dos seus interesses sociais enquanto interesses de um povo, nação, era para este grupo uma questão de sobrevivência, muitas vezes. Né? Daí, essa classe fornecera também a maior parte dos agitadores nacionalistas, escritores, jornalistas, panfletistas, professores, ideólogos, músicos, né, folcloristas, entre outros grupos de intelectuais e pequenos intelectuais que terão um papel de, digamos, impulsionadores dos movimentos nacionalistas. E essa agitação não se restringirá, porque na burguesia, Hobsbawm faz essa ressalva, né, e passará, em maior ou menor medida, a atingir também as massas camponesas, né, que até então eram em grande medida desalheias ao nacionalismo e à política de maneira mais geral, né, muito restritas, né, digamos, a vida nas suas localidades, suas pequenas comunidades, né, locais, aldeias, etc., à medida justamente em que a modernização capitalista passa a desenraizá-los, a levá-los a migrar em busca de trabalho, etc., etc., e muitas vezes passam a se ver vivendo em cidades, né, ou em contato com outras localidades culturalmente alheias ou mesmo hostis. Né? Então, o nacionalismo passa a se configurar, o nacionalismo etnolinguístico, né, como força política e social de massas nesse período. Né? Uma coisa interessante também enfatizo uma mudança ideológica importante, é que o nacionalismo passa a se inclinar para a direita nesse período. Aliás, o advento da palavra nacionalismo, digamos, o acréscimo desse ismo ao termo nacional, se daria no final do século XIX, na França, associada, sobretudo, ao discurso da direita, no chamado Affaire Dreyfus. Né? O caso Dreyfus, não poderia me aprofundar aqui nele, mas se tratou basicamente da prisão injusta, da acusação falsa da prisão injusta de um oficial do exército francês acusado de espionar para os alemães, que não por acaso era um judeu, né, de sobrenome Dreyfus, e que passará a polarizar agudamente, né, a esquerda, né, republicana, em especial, mas também socialista francesa, de um lado, de outro lado, a direita católica, né, e antissemita, de Maurice Barré, Charles Maurras, entre outros, que passarão a acusar seus adversários de serem antinacionais e passarão a se identificar como nacionalistas. Né? Mas um nacionalismo de teor muito distinto daquele herdado da Revolução Francesa, daquele que havia prevalecido até 1870, aquele nacionalismo liberal burguês, que era um nacionalismo democrático, revolucionário, enfim, um nacionalismo tendencialmente progressista ou progressivo. Este não, este é um nacionalismo reativo à modernidade, este é um nacionalismo conservador ou reacionário. O nacionalismo tende a se orientar para a direita, e é a direita que irá esgrimir cada vez mais os símbolos nacionais. Em particular, segundo ele, nos nacionalismos de pequenas nacionalidades, aquelas cujas chances pareciam ser menores diante das transformações ensejadas à modernidade, né? Nacionalidades predominantemente rurais, né? Camponesas, que nesse sentido eram mais facilmente mobilizáveis por forças políticas conservadoras, né? Ou de direita.
caso dos bascos na Espanha, do primeiro nacionalismo basco, não dos catalães, que tinha um nacionalismo mais urbano e burguês, liberal, né? Mas os bascos ou os flamengos, né, os flandrinos, na Bélgica, entre outros grupos, né, que teriam sido mobilizados, sobretudo pela direita católica. Né? Então, este é o nacionalismo de direita, e não por acaso ele é marcado por outras duas características ideológicas: o racismo, né, a disseminação das teorias raciais na Europa, que naquele momento, como lembra o autor, mescladas com o darwinismo, né, na forma do darwinismo social, tinham certos furos, né, os supostos furos de cientificidade, né, aí há uma transformação ideológica importante, que é a velha ideologia de que, digamos, o mundo era dividido em algumas raças identificadas com determinados fenótipos, ela passa a ser supostamente sustentada na genética, né, na seleção natural, e passa, inclusive, a ser cada vez mais esmiuçada. Então, os caucasianos, ou arianos, passam a ser subdivididos em diferentes grupos, mal e porcamente identificados com certas agrupações etnolinguísticas, né, latinos, germânicos e assim por diante, né, e crescentemente hierarquizados. Então, o ideal de pureza cultural ou linguística passa a se traduzir cada vez mais no discurso nacionalista em um ideal de pureza étnica ou mesmo biológica. Né? E uma última característica associada a isso é o antissemitismo, né, o crescente repúdio aos judeus, que também era algo antigo na Europa, mas, historicamente, por motivos religiosos, né, cultural-religiosos, mas que, justamente em associação com o racismo científico, passam a ganhar, né, esse tom racializado ou racista. Né, a partir do final do século XIX, os judeus passam a ser tratados como, no discurso antissemita, como uma raça ou etnia inferior, indesejável, antinacional, né, cosmopolita, etc., etc., etc. Né? Aliás, na mesma medida, os judeus passam a se considerar cada vez mais como uma nação oprimida, nesses mesmos termos, invertendo o sinal, seja na vertente sionista, né, que defendia a formação de um Estado judeu, seja na vertente que dentro do movimento socialista era chamada de bundista, por causa do Bund, que era a facção socialista judaica, inspirada pelas ideias do Bauer, né, que defendia a autonomia cultural dos judeus, mas dentro dos Estados europeus existentes. Em ambos os casos, sionismo ou bundismo se consideravam os judeus como uma nação. Né? Então, esse é o clima, digamos, ideológico dentro do qual o nacionalismo se torna, né, uma força política de massas, tendencialmente à direita. Né? Aqui é importante fazer uma ressalva, que o próprio Hobsbawm faz ao final do capítulo 4, que é o fato de que as lealdades sociais, né, as identidades sociais dos indivíduos e dos atores são, via de regra, multiformes. Né? Então, o fato de que alguém, né, se considere como, né, um membro da classe operária e vote, né, em partidos operários, não é incompatível com o fato de que essa pessoa se considere um alemão, um francês, um italiano e sinta orgulho desse pertencimento, né? Ou ainda um católico ou um protestante, ou seja, as identidades de classe, nacionais ou religiosas, se sobrepõem e se articulam de diferentes maneiras, né? Como diz o autor, né? Elas não são como comprar sapatos, né? Você não pode pôr dois sapatos no mesmo pé, evidentemente. Acho que ninguém nunca nem tentou isso, né? Obviamente não vai funcionar. Mas você cabe, né, como indivíduo, em diferentes identidades. Né? A questão é quando, em situações de crise, em situações históricas específicas, estas identidades se tornam concorrentes ou contrapostas. Né? E, nesse sentido, o nacionalismo
e as identidades de classe passam a, sobretudo no caso da classe operária, a viver uma tensão crescente. É por isso, inclusive, que o marxismo da Segunda Internacional se preocupou tanto com a chamada questão nacional, né, justamente para lidar com as influências nacionalistas dentro do próprio movimento operário. Né. Mas lembra o autor, em 1914, né, quando a classe operária, na maior parte da Europa, acaba por apoiar a entrada dos seus países na guerra, segundo Hobsbawm, esse movimento preocupou menos a maior parte dos operários, mesmo aqueles politizados, engajados nos partidos socialistas, do que os militantes ou intelectuais, digamos, os quadros intermediários ou dirigentes desses mesmos partidos, né? Para os quais, digamos, a contraposição entre internacionalismo e nacionalismo era algo mais fundamental. Isso muda no final da guerra, né? Isso começa a mudar no final da guerra, em que você tem um ascenso revolucionário de massas, que se expressa sobretudo na Revolução Russa, mas também numa grande agitação, né, operária em países como a Alemanha, o antigo Império Austro-Húngaro, né, e mesmo na França e na Inglaterra, né, em que, digamos, há uma tendência geral no sentido de identificar, né, o fim da guerra, o pacifismo, o antimilitarismo com a transformação social reformista ou, sobretudo, revolucionária. Né. É nesse contexto, né, o nacionalismo aparece como uma barreira à revolução social, seja na chave liberal wilsoniana, em referência ao presidente estadunidense Woodrow Wilson, como uma alternativa à articulação leninista da autodeterminação dos povos, né? E nesse sentido, o Wilson defendia como base da paz na Europa o princípio das nacionalidades, a formação de pequenos e médios estados nacionais no lugar dos antigos impérios da Europa Central e Oriental, né, que colapsaram com o final da guerra, seja na chave de um nacionalismo de extrema-direita que passa a mobilizar os ex-combatentes em oposição ao movimento operário crescentemente radicalizado, né, sendo aí o embrião do fascismo. Então, esse final da Primeira Guerra marca, justamente, na passagem aqui do capítulo 4 para o capítulo 5, o triunfo do princípio das nacionalidades na Europa. Né? E aí passamos, então, ao que seria o nacionalismo no entreguerras, onde aquela tendência, né, para um predomínio da direita se acentua, né, e os nacionalismos militantes passam a se identificar crescentemente com o fascismo ou com o nazifascismo, né? Eu ainda tenho, né, vou discutir o capítulo 5, né, acho mais interessante dividirmos o vídeo em dois. Então, pausamos esta primeira parte por aqui e passamos em seguida a gravar o próximo vídeo tratando do capítulo 5 do livro Nações e Nacionalismos, de Eric Hobsbawm.